Às vezes, a vida se levanta como uma tempestade furiosa. Os ventos sopram forte, a chuva cai pesada, e tudo parece desmoronar ao nosso redor. E é nesse momento que muitos se perguntam: de onde vem a força para continuar? Porque a verdade é que ninguém está imune aos dias maus. Ninguém caminha por este mundo sem enfrentar perdas, frustrações, traições, portas fechadas e sonhos adiados. A diferença não está em quem sofre menos, mas sim em quem encontra forças para se levantar mesmo quando tudo ao redor grita para desistir. E essa força não vem da lógica, não vem do mundo e muito menos de nós mesmos. Ela vem de um lugar mais alto, um lugar onde o espírito humano se conecta com o divino, onde a alma encontra refúgio e o coração direção. É o segredo que fortalece o espírito nas lutas da vida, e esse segredo se chama presença de Deus. Mas o que significa realmente ser fortalecido no espírito não é simplesmente aguentar firme ou forçar um sorriso. É muito mais profundo do que isso. Fortalecer-se no espírito é permitir que Deus te sustente quando suas próprias pernas já não conseguem mais. É encontrar consolo em meio à dor, esperança em meio ao caos e fé em meio às dúvidas. É quando tudo dentro de você quer parar, mas há uma chama que insiste em continuar acesa. Essa chama é alimentada pela palavra, pela oração, pelo louvor, pelo relacionamento vivo com o Espírito Santo. E é exatamente isso que muitos negligenciam. Buscam soluções humanas para dores espirituais. Procuram consolo em distrações, em prazeres passageiros, em conselhos vazios. Mas o Espírito só se fortalece com aquilo que vem do alto. A força verdadeira não está em negar a dor, mas em encará-la com coragem, com os olhos fixos em Deus. Se olharmos para a Bíblia, veremos que os maiores homens e mulheres de fé não foram poupados das lutas. Moisés enfrentou o peso de liderar um povo rebelde. Elias teve momentos de depressão profunda, mesmo sendo um profeta poderoso. Jó perdeu tudo: filhos, bens, saúde, e ainda assim não perdeu a fé. Paulo foi perseguido, preso, açoitado, e mesmo assim declarou que a graça do Senhor era suficiente. Todos eles tinham algo em comum: não confiaram na própria força. Eles se apoiaram em Deus. Quando seus corpos estavam fracos, seus espíritos estavam renovados. Quando tudo parecia sem sentido, suas almas estavam ancoradas em promessas eternas. E isso nos mostra que não existe vitória sem batalha, e não existe crescimento sem confronto. O segredo não é fugir das lutas, mas enfrentá-las com um espírito fortalecido em Deus. Talvez você esteja vivendo um desses momentos agora. Talvez esteja cansado de lutar, se sentindo só, sem saída e com a fé abalada. Mas ouça com atenção. É justamente agora que Deus quer se revelar a você de uma forma nova. Não com palavras prontas ou clichês religiosos, mas com experiências reais, profundas, íntimas. Ele quer te fortalecer de dentro para fora, transformar teu pranto em força, fazer com que as feridas virem marcas de superação. E isso comica com posicionamento de buscar. Buscar mesmo sem entender. Orar mesmo sem sentir vontade. Louvar mesmo com lágrimas nos olhos. Porque é nessa busca sincera, nesse movimento de fé, que o Espírito Santo age com poder. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não ignora quem se achega com verdade. E à medida que você se aproxima, algo começa a mudar. A mente se acalma. O coração se aquece. A força vem. E quando essa força vem, ela não é como a força do mundo. Não é baseada em dinheiro, status, reconhecimento ou aplausos. É uma força serena, firme, silenciosa. É a certeza de que mesmo nas noites mais escuras, você não está sozinho.
que mesmo quando tudo parece estar contra você, há um propósito sendo construído. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima tem um valor, cada dor traz um ensino, e cada momento difícil carrega em si a semente de um novo tempo. É essa percepção que fortalece o espírito. É entender que não estamos passando por isso que há algo maior acontecendo. Algo que os olhos naturais não veem, mas que o espírito percebe. E é aí que o sobrenatural começa a operar. Quando deixamos de reagir com medo e começamos a agir com fé. Essa força também nos protege da amargura, porque as lutas, se não forem bem administradas espiritualmente, podem nos tornar pessoas duras, desconfiadas, frias, mas quando o espírito está fortalecido, mesmo diante das injustiças, escolhemos perdoar. Mesmo diante das perdas, escolhemos agradecer. Mesmo diante das incertezas, escolhemos confiar. E isso não é passividade, é poder, porque o verdadeiro poder não está em revidar, mas em manter a paz. Não está em gritar, mas em silenciar no tempo certo. Não está em vencer discussões, mas em guardar o coração. Quando o espírito está forte, o caráter se mantém firme, a alma permanece saudável e o coração continua sensível à voz de Deus. Isso é viver com profundidade, isso é viver com propósito. E a caminhada com Deus é exatamente isso. Um processo contínuo de fortalecimento. A cada manhã, uma nova chance de crescer. A cada desafio, uma nova oportunidade de confiar. A cada queda, um convite à restauração. E quanto mais nos fortalecemos no espírito, mais preparados estamos para as batalhas futuras, porque elas virão. Não temos como impedir as tempestades, mas podemos decidir onde construir nossa casa. Se ela estiver edificada sobre a rocha que é Cristo, nenhuma tempestade será capaz de destruí-la. O vento pode balançar, mas não derruba. A chuva pode inundar, mas não afoga. O inimigo pode rugir, mas não consome, porque quem está fortalecido em Deus permanece. Por isso, hoje, mais do que conselhos, essa é uma convocação, uma chamada à profundidade, a sair da superficialidade da fé e mergulhar no relacionamento com o Espírito Santo, a parar de viver de aparências e começar a viver de experiências reais, a abrir mão do controle e confiar plenamente. Porque quando Deus ocupa o centro, tudo ao redor se alinha. Quando Ele é a fonte, a sede cessa. Quando Ele é a fortaleza, o medo perde a força. Você pode até não ver agora, mas há um propósito em cada lágrima que você derramou. Há um plano sendo tecido nos bastidores da sua vida. E em breve, você vai entender o porquê de cada processo. Mas até lá, fortaleça-se. Alimente seu espírito. Cuide da sua alma. Cerque-se de pessoas que te aproximam de Deus. Encha-se da palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E quanto mais você ouve Macy Voca Crack, e quanto mais você crê, mais você vence. A força que você precisa não está longe, ela está disponível. E ela se manifesta em momentos simples, em uma oração feita de coração, em um louvor entoado com sinceridade, em um tempo a sós com Deus. Não espere um cenário perfeito para buscar. Busque no meio da dor mesmo. Busque com os olhos inchados de chorar, com o peito apertado, com a alma cansada, porque é nesse lugar de sinceridade que Deus se manifesta com mais intensidade. E quando Ele vem, tudo muda. Não, talvez Ele não mude a situação de imediato, mas com certeza Ele muda você. E quando você muda, a forma de enxergar muda. E quando o olhar muda, o peso diminui. O caminho continua o mesmo, mas agora há força para continuar. Acredite, tudo o que você está passando agora está te preparando para algo maior. Nada
é por acaso. Nenhum detalhe é desperdiçado nas mãos de Deus. E no tempo certo, você vai olhar para trás e entender que foi nesse tempo de dor que você se tornou mais forte, mais maduro, mais sensível à voz de Deus. Não pare agora. Não desista no meio do caminho. Fortaleça-se, renove-se e siga, porque grandes coisas ainda virão. E tudo começa com a decisão de se levantar hoje. Essa é a chave. Esse é o segredo. Fortalecer-se no espírito é permitir que Deus escreva a sua história, mesmo quando você não entende o enredo. É confiar no autor da vida. É saber que ele não erra, não falha e não se atrasa. Que mesmo em silêncio, ele está agindo. Que mesmo invisível, ele está presente. E que mesmo em meio ao caos, ele continua sendo Deus. Um Deus que fortalece os fracos, que levanta os caídos, que cura os feridos e que transforma os improváveis. Um Deus que está com você agora mesmo dizendo: filho, filha, não temas. Eu estou contigo. Eu te fortaleço e o sustento. Eu te conduzo à vitória. Que essa palavra penetre fundo no teu coração. Que ela te levante, te reanime, te reposicione e que a partir de hoje você viva uma fé mais sólida, mais profunda, mais viva. Porque o segredo que fortalece o espírito nas lutas da vida não está em fórmulas mágicas ou promessas humanas. Está em um relacionamento verdadeiro com Deus. E isso ninguém pode tirar de você.